Guerreiros, amigos, colegas, companheiros que às vezes tiram tempo para junto observar alguns conteúdos, que eu transmito no canal. Eu saúdo, saudação de paz da parte do Senhor Jesus o Cristo. Eu lancei uma observação esses dias no canal tratando sobre o texto de Mateus, capítulo 18, versículo 22, E quem entende ali sabe que ali envolve a área da crítica textual, É por isso que eu até apresentei algumas obras onde eu estava mostrando sobre como o mesmo texto, ou a mesma expressão, melhor dizendo, o mesmo vocábulo que se encontra em Mateus 22, ele também tem a mesma construção, tanto no texto hebraico. Se você comparar o texto hebraico do versículo 24 do Gênesis capítulo 4, isso é o Antigo Testamento, dentro das Bíblias hebraicas, das traduções, você vai ver que vai estar de igual modo dentro do próprio capítulo 18 e o versículo 22 de Mateus. Quando você analisa também a própria Septuaginta, que eu tinha esquecido até de apresentar ela, eu ganhei de um grande amigo, colega, guerreiro Joelso Lopes, a Tanar completa que eu tinha apresentado no outro vídeo, ganhei de um colega, Leonardo Almeida, que Deus continua abençoando. E a Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, que dentro do vídeo, eu mostro que a expressão que aparece no capítulo 18 do versículo 22 de Mateus é a mesma expressão rebidó me contaques, que é o mesmo vocábulo que aparece no versículo 24 do capítulo 4 do Gênesis, porque Novo Testamento, um texto grego, também a Septuaginta é um texto grego já do Antigo Testamento. Que Deus continue abençoando esses irmãos. Apresentei a tradução, a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada, nova versão internacional. Fiz e tenho a cópia, da primeira versão do João Ferreira de Almeida, a de 1681, Novo Testamento, onde a expressão vezes do capítulo 18, do versículo 22 de Mateus, ela está entre parênteses, entre colchetes, que pede para ter uma observação, como também eu observei no outro vídeo. No Novo Testamento, geralmente eu uso muito ele para fazer algumas observações, tanto ele no Novo Testamento interlineado analítico, quanto também o Novo Testamento interlineado Edson de Farias, que é muito conhecido e muito indicado. Apresentando um pouco dessas obras, guerreiro, eu quero aqui que os irmãos possam atentar para um pouco do que é a crítica textual. Peço perdão também às vezes pelo barulho. Você procura organizar um ambiente, mas mesmo assim às vezes tem um barulho, tem um som do vizinho, um papagaio do vizinho, alguém faz algum barulho lá fora, mas que isso não possa atrapalhar. E saiba que eu sempre procuro um melhor ambiente, um som mais agradável, um ambiente melhor, mais adequado e cabível para fazer essas observações. Guerreiros, a crítica textual, ela é feita da fonte, até as traduções. E jamais isso pode ser invertido. É o que é feito hoje, mas isso está invertido. Jamais das traduções, até a fonte, ou as fontes,
O que é a crítica textual? A crítica textual é a análise. Aqui, ó. É a análise dessas fontes, né? Dessas fontes, seja os manuscritos, né? Os manuscritos gregos, o hebraico, a análise desses manuscritos grego ou hebraico, que você fará uma reconstrução ou chegará a um denominador comum ao fim de obter uma versão melhor perto do original. É por isso que tem essas análises dos manuscritos, tanto grego, tanto em hebraico, né? E geralmente, como eu disse, que funciona da fonte para as traduções, como não temos hoje o chamado de autógrafos, né? Autógrafos, que seria dos escritos mesmo, diretamente, tanto dos apóstolos, dos profetas da antiguidade, mas hoje temos os manuscritos, então que sejam as fontes primárias, mais perto ali do original. Como não tem esses autógrafos, que é o original, temos o que? Esses manuscritos. Aqui, ó. Temos esses manuscritos, seja eles grego, né? Seja eles hebraico, né? A crítica textual também ela é feita por versões antigas. Aqui, ó. Versões antigas. Também é feita pela análise, né? Os pais da igreja observa da onde eles tiraram, da onde eles tomaram, né? Aqui, ó, os pais da igreja, e também do que é chamado de versão interna ou externa. Aqui, ó, o externo. Porém, daqui você entendendo essa observação, aí você vai entender o porquê de muitas traduções. Porque quando você estuda os próprios manuscritos, seja ele do Novo Testamento, seja ele do Antigo Testamento, você vai ver porque as traduções elas têm as suas variações. Por quê, irmão Gildo? Porque dentro do próprio manuscrito tem as suas variações. Quando você pega, vamos supor que Antigo Testamento, você tem o que é chamado de texto massorético, que é o que? Um texto hebraico, Você tem uma versão do Antigo Testamento, né? Aqui agora você tem uma versão desse Antigo Testamento, que é a famosa Septuaginta, que eu apresentei agora, que é uma versão grega, né? Que é uma versão grega. Você tem a própria Vulgata Latina. Não poderia esquecer do próprio manuscrito do Mar Morto, né? Que é manuscrito do Mar Morto, texto de Qurã falado. Entre outras e outras, você vai ter ali os vários códex, seja ele alexandrino, seja ele sinaítico, seja ele vaticanos, né? Entre outros, e várias versões. Geralmente é estudado mais o texto massorético, o texto hebraico, e a Septuaginta, e também o próprio manuscrito do Mar Morto, ali, o famoso Qurã. Muitos sabem desse grande detalhe, têm essas observações, outros, isso é escondido deles. Tem pessoas que isso aqui é escondido deles. Em vez deles saber da determinada regra, qual é a regra? Manuscritos, aí versões
e tradições. Traduções. Muitos só conhecem isso aqui, e acabou. É os famosos que a Bíblia é isso aqui e acabou. Ele tem a Bíblia Sagrada, só que nem o termo Bíblia Sagrada ele sabe discernir. E ele não entende de edições NAA, JFA, ACF, ARA, nova tradução da linguagem de hoje, século XXI, NVI, e as suas edições que passa ali novamente a ser corrigida e surge uma nova edição dela, nem disso dentro da própria traduções ele conhece, essa determinada pessoa conhece. E quando você tenta explicar isso aqui para ele, ele vem com a determinada ignorância, né? Porque temos pessoas que nunca foi passado isso a ele. Ele só entende daqui para frente. E aí está o perigo. Que daqui para frente, se você mostrar para ele uma variante textual, que é uma variante textual, é o que eu falei que dentro dos próprios manuscritos grego, quando você se compara um com o outro, muitas das vezes você vai ter uma palavra que difere de um versículo para o outro. Muitas das vezes você vai ter versículo que se encontra em um capítulo e que não se encontra no outro. Por isso que tem versões bíblicas que permanecem desse mesmo modelo. Por quê? Porque dependendo do tradutor, ele vai se basear em um manuscrito que tem um capítulo, por exemplo, que vai até o versículo 20. O outro vai se basear em um manuscrito que o capítulo vai até o versículo 22. Só que isso não é descoberto por aqueles que apenas só entendem de traduções e muitas das vezes entendem errado, como eu expliquei. Mas isso aqui faz parte da própria crítica textual. Olha aí. Quando você vai para o próprio, aqui eu dei um exemplo do Antigo Testamento. Quando você vai para o Novo Testamento, você tem como original o Novo Testamento, o famoso texto grego, né? O famoso grego koiné. E nesse grego koiné, aí você vai ter ali vários códex, né? Seja ele o alexandrino, seja ele o sinaítico, seja ele o vaticano, seja ele o famoso código de Beza, Efraimi, entre outros e outros. Aqui já é para quem está por dentro do assunto, para você ver que o próprio texto grego, perto das fontes mais originais, ele tem as suas divergências entre si, as suas variantes textual. E poupe são quase 6.000 manuscritos para ter um Novo Testamento mais perto, mais voltado para o que é chamado de original. Por isso que muitas traduções ela vem de algumas formas, se comportando de algumas formas, por conta que cada um se baseia muitas das vezes em algum manuscrito. Entendido? Aqui ainda dentro do próprio Antigo Testamento tem o Códex de Alepo, né? Tem de Leningrado, enfim. Então apenas estou fazendo essa observação. Por isso que geralmente eu estou aplicando essa observação para vocês entenderem, porque muitas das vezes, quando eu vou fazer uma observação, eu coloco um texto em grego ou um texto em hebraico, seja Novo Testamento ou seja Antigo Testamento, porque eu, como estudioso acadêmico, juntamente com alguns colegas, bem mais entendidos ainda, além do que eu, eles sabem que, por regra, uma observação feita é de lá para cá e nunca daqui para lá. Nunca eu tenho que fazer uma observação, principalmente uma interpretação e uma famosa exegese dentro das traduções. Não, tem que ser daqui para lá. Nunca pode ser daqui para cá. Muitas pessoas fazem isso, porque não sabe. Outros nunca vai vir daqui para cá. Por quê? Porque ele só conhece isso aqui. Só conhece isso aí, acabou. Quando você aplica uma variante para ele, ele vai inventar coisa. Ou, aliás, ele vai falar que o que você está apresentando é novo. É novo. Por quê? Porque ele não sabe que existe manuscrito antigo que varia entre si. Ele não sabe.
dessa questão. Aí é que você vai apresentar, você vai ser taxado como doido, isso é coisa de teólogo, isso é coisa nova. Bem que me falaram que ia modificar a Bíblia, bem que me falaram que ia deturpar a Bíblia, tirar textos bíblicos, modificar versículos bíblicos, que na verdade não é nada disso. Entendeu, guerreiros? Saindo da frente para que vocês possam compreender melhor. Então é dessa maneira que funciona. Nunca traduções, versões e manuscritos. Isso em manuscrito, versões, né, e traduções. E ele tem um trabalhar interessante, porque poderia fazer aqui mais ou menos como funciona, né? Aqui mais ou menos como funciona, porque você tem, primeiro você examina esse texto grego, primeiro você examina ele. Observa aí, eu numerei de 1 a 5, depois que você examina ele, você vai tanto comparar o manuscrito e também fazer uma análise gramatical. Que você examina, você compara. Por que compara? Porque eu já te falei que existem vários manuscritos, tanto do Antigo Testamento, tanto também do Novo Testamento. Aí você compara os manuscritos. Depois você ainda de comparar, você tem que entender de análise gramatical. Aí você faz uma análise. Você faz uma análise gramatical. Então, assim se trabalha dentro de uma crítica textual. Depois você estuda a sintaxe dele. Você estudando a sintaxe dele, você vai observar agora a intextualidade. Aqui, ó. Você estuda a sintaxe dele, depois você trabalha a intertextualidade. Isso aí. Para depois sim, aqui no 6, você vai ter uma análise completa e entender como cada tradução funciona. E entender como cada uma. Essa é a regra para você saber realmente observar um texto. Para você realmente saber como funciona a determinada regra do texto. Você examina o texto, você compara os manuscritos, faz uma análise gramatical, estuda a sintaxe, trabalha a intextualidade, você vai comparar com outras referências que vai te ajudar nessa análise e você vai ter uma análise completa e saber o porquê as tradições se comportam dentro de variações. E sempre do que eu ensinei, original, que eu dou original dentro da própria regra de falar, né? Mas não temos autógrafos manuscritos. Vou colocar aqui, originais, manuscrito, né? As versões, aqui, ó, as versões, como eu falei que essas versões antigas, se for Novo Testamento, você vai ter a Peshitta, que é o aramaico antigo, você vai ter a Vulgata Latina, que é o texto latino, que Jerônimo fez, entre outros. Você vai estudar os próprios pais da igreja, você vai estudar versão interna e externa, né? Mas sempre de lá para cá, nunca daqui para cá. Nunca pode ser dessa maneira. Que essa rápida observação possa ser feita por nós.